Saudações navegantes, eu sou Manuel Filho e esse é mais um Na Trilha do Passado. Hoje nós vamos comentar sobre um disco muito especial de uma artista que é um dos precursores da Bossa Nova, compositor de mão cheia, que já teve dezenas de regravações, não só no Brasil, como no exterior também. E ele é diretamente ligado à Bossa Nova. Então hoje nós vamos focar nesse artista. A princípio, quando se fala em Bossa Nova, a primeira lembrança que a gente tem sempre faz menção ao balanço, o violão do João Gilberto. Porém, o movimento de Bossa Nova ele começou muito antes. Começou com as inovações da introdução da música americana na figura do Lúcio Alves, do Dick Farney. E numa boate do Leme pequena, no início dos anos 50, dava expediente um pianista chamado Johnny Alf, que já usava nas suas composições essas convenções harmônicas modernas, dissonantes, que influenciou muita gente, como Tom Jobim, como Luiz Essa, como até o próprio Roberto Carlos. E no final da década de 50, o Johnny Alf ele recebe uma proposta de trabalho e vai para São Paulo, que tinha nesse momento a Praça Roosevelt, polo efervescente de música instrumental e bossa nova. Em São Paulo ele consegue gravar o seu primeiro long play pela RCA, se chama Rapaz de Bem, com algumas músicas bem conhecidas, e na sequência é o Diagonal, 3 anos depois. A frequência de gravação do Johnny Alf era muito errática, ele não gravava tanto, não tinha aquela preocupação de um disco por ano, principalmente porque os produtores e essas pessoas de gravadora achavam que a música que o Johnny Alf fazia não era comercial, então ele gravava muito pouco e foi um artista que fez pouquíssimas concessões na carreira dele. Inclusive no Festival da Canção, para vocês terem uma ideia, ele compõe Eu e a Brisa e essa canção é eliminada no mesmo festival que teve Alegria, Alegria do Caetano como um dos grandes destaques. Então no início dos anos 70, naquela coisa de gravar muito pouco, ele assina com a Odeon, faz um disco com músicos paulistas chamado Ele é Johnny Alf. É um disco que não teve sucesso, teve uma repercussão muito fraca. Mas como o contrato era para 2 discos, ele no início de 73 ele se muda para o Rio de Janeiro e ele procura entrar em contato com a vanguarda, as pessoas que tinham uma necessidade, uma procura de uma nova visão para a música brasileira, com os fins dos festivais, com a introdução da música estrangeira, ganhando muito espaço aqui, com artistas brasileiros inclusive gravando em outro idioma. Então ele vem para o Rio, procura o Simon Cury, que era o produtor da Rádio JB AM, e começam a pensar nesse disco. Ele gosta muito do trabalho do Egberto, gosta do trabalho do Gilberto Gil, do Ivan Lins, são pessoas que estão ali começaram a aparecer no início dos anos 70 e ele tem essa necessidade de fazer esse trabalho com essas pessoas. O nome do disco é Nós, essa faixa título, pelas pesquisas que fizemos no Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional, essa música foi censurada junto com Pressa, O Canto dos Tempos Chegados. Pressa era do Renato Rocha, Canto dos Tempos Chegados era do Johnny Alf, as músicas foram censuradas. Nós conseguiu ser liberada depois, faixa título do disco. O Ivan Lins ele entregou 2 músicas inicialmente, que eram Gosto de Fim e Não Há Porquê. Não Há Porquê, ela foi gravada só em 75 no Chama Acesa do Ivan. Também é um disco radical que um dia nós iremos falar sobre ele aqui. Ponto importante a ressaltar é que todas as faixas que foram gravadas de outros artistas pelo Johnny Alf, elas são inéditas. Inclusive, pela nossa pesquisa também nós encontramos 3 músicas que entrariam no disco e acabaram não entrando, talvez por limitação de espaço ou por uma escolha do produtor, que é Fanzoca, do Renato Rocha, Triste, do amigo de longa data do Johnny Alf, Vitor Freire e Léa Cavalcante, e Por Paixão, Por Ciúmes, Por Amor, do Johnny. Essas músicas chegaram a ser liberadas pela censura e não foram aproveitadas. Talvez nos arquivos da EMAI tenha essas demos, esses ensaios, essas fitas bases. O que nós podemos falar sobre o Nós é que é um disco moderno, vanguardista, que recebeu crítica negativa na época do lançamento pelo José Ramos Chinhorão,
fazendo comparações com Luiz Gonzaga, algumas coisas fora de propósito. E isso acabou meio que influenciando o artista, porque nas outras matérias para outros veículos de comunicação, como a matéria do Tinhorão saiu primeiro do que todas as outras, o Johnny Alf fala inclusive pro Pasquim a respeito disso, que ele não se importa muito com a crítica, ele quer que a música dele seja uma verdade, e é realmente um disco verdadeiro que envelheceu muito bem, um disco que é vanguardista até hoje, é um disco muito importante dentro da música brasileira, exatamente por fazer essa junção do Johnny Alf, que era o vanguardista dos anos 50, com a galera que estava fazendo o som de vanguarda nos anos 70. Primeira faixa, Saudações, uma música do Egberto com Paulo César Pinheiro. Outro ponto interessante a ressaltar é que os artistas que compuseram exclusivamente para o Johnny também participam do disco. É o caso do Egberto Gismonti, que faz orquestração em 2 faixas. O Verocai faz orquestração e o Paulo Moura também faz orquestração nesse disco. Que é Amar, vem na sequência de Saudações, é uma faixa quase cinematográfica, uma regravação muito bonita. Que é Amar, junto com Plenilúnio, elas são regravações de coisas do Johnny dos anos 60. Plenilúnio saiu num compacto da Codil, um compacto meio raro. O Augustinho dos Santos cantou essa música no festival. E essas gravações elas vêm com outra estética, outro tipo de arranjo nesse disco. Muito interessante. A minha faixa preferida do disco é Acordo Ulisses e na sequência Músico Simples. São essas 2 faixas que realmente me tocam muito quando eu ouço. Exatamente, o Acordo Ulisses, ela tem uma harmonia muito interessante. Já Músico Simples é uma música extremamente minimalista. Tem a presença de uma flauta, do violão do Gil e o Johnny Alf cantando. Fala realmente da escolha do músico da noite, aquela coisa pesada, as preocupações que o músico tem. Esse artista que é tão pouco valorizado no nosso país até hoje. Se já era em 74, você imagina em 2020, né? Então o lado B começa com Nós, um arranjo fabuloso do Wagner Tiso. Outros Povos, que é a faixa do Milton Nascimento com Márcio Borges, muito bacana, que lembra exatamente aquele clima Milagre dos Peixes do Milton, do disco anterior de 73, do Milton Nascimento. E depois tem Plenilúnio com Vitor Assis Brasil. E é muito interessante essa gravação, é bonita, é uma gravação realmente profunda. E a surpresa do disco, né, é Um Cravo Tem Espinho, porque é uma composição do Gonzaguinha numa época que o Gonzaguinha não fazia músicas tão bem-humoradas. Você tem A Felicidade Bate à Sua Porta e somente isso. Ele era considerado na época o cantor rancor, era um artista que tinha uma rejeição muito grande pela crítica, que depois, com o passar dos anos, com o amadurecimento artístico, ganhou uma força gigantesca e depois se tornou um artista muito popular. Então ele marca também presença no Nós de uma forma muito interessante, com É um Cravo Tem Espinho. E a última faixa é uma homenagem para o Simon Cury, uma música instrumental que eu sempre coloco das minhas seleções também musicais, uma faixa que eu adoro, acho muito, muito interessante, porque tem aquela coisa meio jazz, aquela coisa meio fusion dos anos 70. Muito criativa a faixa. O Nós está disponível para audição no YouTube, nas plataformas de streaming. É um disco muito fácil de se encontrar, mais em CD do que em LP, mas em LP também se acha, por um preço muito acessível. E vale a pena a audição porque é um disco, uma discografia básica da música brasileira, ao meu ver. É um dos trabalhos mais coesos, mais interessantes do Johnny Alf, que não deixa de ser um compositor marginal, como Macalé, como Walter Franco, como Luiz Melodia, talvez por conta da cor também, né? A gente tem um fator racismo no país que deveria ser dito e falado, porque, com exceção do Walter Franco, que realmente fazia uma música concreta, tanto Macalé e o Luiz Melodia e o Johnny Alf eram negros. Isso é um fato interessante para se ressaltar também. Mas esse trabalho de 74, ele soa muito
muito contemporâneo, muito bem, assim, hoje em dia. Se você ouvir o disco, não é uma coisa que soe datada. Tem a coisa da orquestração, que era muito mais bem elaborada nos anos 70, mas tirando isso, a orquestração, aquelas coisas envelheceram muito bem. Então é isso, muito obrigado pela audiência, até o próximo programa, recomende esse programa para os seus amigos e até o próximo disco. Eu ainda vou fazer esse apanhado, mas essa série, né? Essa primeira temporada, ela tem 15 discos. Já defini quais são. Esses programas eles demoram um pouco a aparecer por conta do trabalho de pesquisa. É muita informação a ser apurada. A nossa maior preocupação aqui no canal é fazer com que a gente consiga colocar algo de uma forma compacta, entretanto, o mais fidedigna possível. E é isso. Muito obrigado a todos. Um forte abraço.